não tem dancinha, lutas bem coreografadas, algumas surpresas, na verdade uma surpresa individual, algumas atuações apagadas. Será que é tão ruim assim o filme do Cavaleiros dos Zodíacos em live action? Vem comigo que eu vou te contar. Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Mano, eu sou nostálgico. Eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. Na moral, eu fiquei me remoendo pra poder assistir esse filme e finalmente eu fui pro cinema e posso contar pra vocês as minhas impressões sobre o filme. De antemão, eu vou te dizer que assim, eu vi num outro canal aí alguns comentários sobre o filme que eu sinceramente não entendi. Mas vamos lá, vou te dizer o que eu achei pedaço por pedaço do filme. Primeiro que eu achei estranho, porque o filme não tem quase nenhuma divulgação, não teve marketing, não teve televisão, não teve outdoor, não teve nada, né? Então só você acompanhando mesmo pelo YouTube alguns trailers que saíram pra saber que o filme novo do Saint Seiya, né, em live action iria acontecer. Então só você sendo fã mesmo, ou você conhecendo alguma coisa de cinema pra saber que isso ia rolar. Como fã de filmes e cinema em geral, o filme é ruim, tá? Já antes de mão, já vou te dizer isso. Agora, como fã da franquia, não tem como você não ir querendo se empolgar. E é por isso que qualquer coisa te empolga um pouquinho. Assim, mesmo algumas pequenas cenas. Porém, eu te aconselho a tentar esquecer que esse filme é uma adaptação daquele anime de 1986. Porque assim, o filme, ele só faz pequenas referências aqui e ali. Mas a impressão que dá é que eles têm vergonha do mangá. Inclusive, eu vou te dizer o seguinte. Se você é muito fã, vai, mas sem nenhuma expectativa, que talvez o filme possa te surpreender um pouquinho. Assim, algumas coisas são modificadas, eu acho que de forma totalmente desproporcional, como por exemplo Cosmos, né? Ele, ao invés de ser algo metafísico, na verdade é uma energia física que pode ser retirada das pessoas. Isso, sinceramente, eu acho que assim, empobreceu muito o argumento sobre isso. Então, eles colocam como se muitas pessoas tivessem possibilidade de conseguir o Cosmos, quando a gente sabe que, na verdade, pouquíssimos guerreiros conseguem elevar o seu Cosmos. Um dos poucos acertos que eu achei foi deles focarem somente no Seiya, ao invés de trazer todo o grupo de protagonistas. Eu acho que esse filme, a ideia deles era de fazer, da Sony principalmente, né, da Lionsgate, era de fazer uma sequência, mas eu não sei se isso vai rolar. Para mim, os primeiros minutos do filme e até o meio do filme é bem razoável. Na verdade, dá até para se empolgar um pouquinho. A construção da introdução do Seiya e até mesmo a introdução da Saori e a forma que ele parece não acreditar no que está acontecendo, ser bem incrédulo. É aquela construção do herói clássica, né? Primeiro ele não acredita, ele desdenha, depois ele se interessa e por fim ele acaba pegando o bagulho pra si. Então assim, todo esse processo, que seria talvez o primeiro ato do filme, pra mim é muito interessante. Só que o ápice é o treinamento com a Marin. Eu não tô dando nenhum spoilers aqui, eu acho que se você viu o trailer você já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Inclusive, pra mim, a melhor coisa que aconteceu no filme é justamente a interação entre o Seiya e a Marin. Provavelmente essa parte que eu mais gostei, porque ela é praticamente igual ao que acontece no desenho. Na moral, deveriam ter seguido à risca o anime. Se eles tivessem feito isso, se eles pegassem um anime e simplesmente colocassem live action, seria perfeito. Mas não. Eles simplesmente resolveram bagunçar a coisa toda. Então, pra mim, o que funciona muito é quando eles pegam a inspiração no roteiro do anime e fazem quase igual. Agora, quando eles começam a bagunçar e fazer uma zona dentro da história, aí realmente fica difícil de defender o filme. As cenas de ação, elas são bem coreografadas, elas são bem construídas. Não tem dancinha. E as coreografias, elas não são repetitivas, não. Muito pelo contrário. Cada uma das lutas, elas são construídas. E isso foi muito bom pra ver durante o filme. Até porque você vai ver Cavaleiros do Zodíaco, você quer ver uma luta. Os efeitos são um pouco meia boca. Mas assim, nada de absurdo. Não é Power Ranger, nem aqueles efeitos de PS2, não. Alguns efeitos são até interessantes. Eu acho que o efeito não atrapalhou o filme. Inclusive, os cenários estão de parabéns. Alguns retratam com exatidão o anime, principalmente o cenário onde tem
o treinamento do Seiya. A cena inicial é uma das melhores coisas do filme, porque na luta no octógono, a criatividade e alguns excessos de efeitos de câmera lenta são boas alternativas para dar peso aos golpes e compensar principalmente a falta de dinheiro. Fora que o enquadramento e a movimentação da câmera remetem diretamente à estética do anime. Eles poderiam ter continuado fazendo isso durante o filme. Agora, a partir do momento que praticamente acaba o treinamento, o resto fica sofrível. Talvez salve-se umas 2 ou 3 cenas, mas o resto você embrulha, amassa e joga fora. O roteiro ele se contradiz o tempo todo. Algumas atuações são sofríveis, a vilã tem um propósito totalmente questionável. A verdade é que assim, você não consegue sentir muita coisa. Não tem tensão emocional entre a vilã e a Saori, por exemplo. Muito menos o porquê de terem que capturar a Saori para proteger o planeta. É mesmo assim, as contradições elas acabam se tornando sem pé nem cabeça. Alguns personagens poderiam ser melhor retratados e aprofundados, como por exemplo Cassius ou até o Ikki, pra gente saber quais são os seus interesses, as suas motivações e o porquê que, por exemplo, o Ikki tá ajudando a vilã. Nada disso é explicado. Ou seja, existem equívocos de roteiro completamente desnecessários. Outro ponto questionável é a péssima decisão de abrir mão de uma boa luta final. Não que ela não exista e não que ela não aconteça, mas eles tiveram a brilhante ideia de substituir um confronto épico para transformar isso num clichê inútil e sem propósito. Sério, dá a impressão de que os roteiristas tentaram se distanciar de tudo o que fez sucesso em Cavaleiros do Zodíaco. E pra mim, é justamente esse o problema. A história ela sempre funcionou por ser simples. A história é sobre a fé do herói e como isso faz com que ele quebre todas as barreiras possíveis e imagináveis, jamais desistindo. E eles forçam a barra colocando um diálogo totalmente desnecessário na luta para tentar retratar isso. Mano, você que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, você sabe que você vai entrar na porrada, ele vai apanhar, ele vai quase morrer. Pra aí sim ele finalmente conseguir levar o cosmos dele. Uma outra coisa que me incomodou é a passagem de tempo. O treinamento na série original, ela dura anos. São quase 6 anos que ele fica com a Marin. No filme, é como se tivesse passado uma semana. E eles retratam isso através de, tipo assim, ficou de noite, ficou de dia. Ficou de noite, ficou de dia. Mano, sem desnecessário. Eles poderiam ter colocado, sei lá, uma frase dizendo 1 ano depois, 2 anos depois. E aí você teria mais peso para essa consistência e principalmente pro qual o personagem ficou um pouco mais forte, ou ficou com um pouco mais de coragem, ou conseguiu aprender os golpes. Até as lutas, que você fica imaginando que vai ter uma crescente dentro da luta, isso não acontece. Ela é bem coreografada, mas não existe uma história dentro da batalha. Isso me incomodou bastante. Eu juro que eu até em determinados pontos senti uma certa fagulha de Cosmo. Mas na real, infelizmente, o filme ele tenta, mas ele não traz pra gente a nostalgia que a gente estava esperando. Assim, pra mim as armaduras são um ponto fraco, porque de vez em quando a gente vê uns cosplays que são excepcionais. Então assim, por que não fazer algo que fosse mais parecido com o anime? A armadura do Ikki, por exemplo, a armadura de Fênix, ela parece, sério, o capacete dele parece um pouco o capacete do Magneto. Ela tá super grande, tá super desproporcional, tá? Eu acho que o do Magneto é até melhor. E assim, os atores escolhidos, pra mim, dentre todos os atores, eu gostei muito de algumas escolhas. E pra mim, sinceramente, a que mais me surpreendeu foi de Tatsumi, que eu achei bem interessante. No desenho ele é um pouco covarde, você não vê ele lutando, mas no filme é impressionante. Tá? Então assim, eu achei uma sacada genial de usar o guarda-costas do Mitsumada Kido. Então assim, gostei muito dessa tentativa, dessa colocação, dessa forma que eles fizeram. Mas, infelizmente, pra mim, a pior escolha foi a da Saori. Eu acho que não funciona muito bem, apesar de eu achar uma certa ligação entre a Saori e o Seiya. Eu acho que eles conseguiram sim fazer essa certa ligação. Eu acho que ficou meio que interessante, né? Eles colocarem como se os dois fossem um possível par romântico. Eles fizeram meio que uma atração. Tem assim umas fagulhinhas de interesse amoroso e não ficou desproporcional. A atriz ela é linda, só que ela não representa pra mim o aspecto da Saori. A Saori, pra mim, ela é japonesa, ela tem olho puxado, ela é mais branquinha, enfim, eu achei que até o fato da atriz ser loura não tem problema,
tá? Mas quando ela tem a forma, que ela se transforma na deusa e tudo mais, com o cabelo vermelho e tudo mais, fica um negócio meio diferente. Vermelho não, roxo, o cabelo é roxo. Bom, e aí não tem como não falar de alguns pontos que são iguais em relação ao filme e o anime. Bom, a partir de agora eu vou soltar uns spoilers do filme, tá? Então se você não quer assistir, para o vídeo agora, beleza? Bom, o sacrifício de Aiolos. Realmente, na cena de abertura do filme, do live action, mostra a luta entre dois Cavaleiros de Ouro. A narração explica que, ao reencarnar, a deusa Atena ela atraiu guerreiros dispostos a protegê-la e a matá-la. O que se vê é uma luta nos céus entre os Cavaleiros Capricórnio e Sagitário, que acaba, obviamente, com a vitória do Cavaleiro de Sagitário, triunfante na missão de salvar a pequena divindade. O mangá ele conta que o Cavaleiro de Sagitário, Aiolos, salvou Saori do ataque do falso mestre do santuário, que tentou matá-la. O falso mestre não aparece no filme. A gente imaginava que talvez ele fosse, né, o grande vilão do filme, mas ele não aparece. Acusado de traição, o guerreiro foi atacado por vários colegas e o último golpe foi desferido justamente por Shura, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Seiya e a irmã. Todo mundo que é fã de Cavaleiro do Zodíaco sabe da relação de Seiya com a irmã dele. Inclusive, durante certo momento, muita gente se pensou que a irmã fosse a Marin, né? Isso nunca foi abordado durante a série. Um ponto importante para a origem de Seiya é justamente o desaparecimento da sua irmã, Seika. No mangá, os dois crescem juntos e são levados pela Fundação Graard, uma empresa de Mitsumada Kido que busca crianças que despertaram o cosmo. Essa divisão se torna a grande motivação do Cavaleiro, que faz de tudo para reencontrar a irmã. Agora, esse enredo ele realmente é mantido no filme, incluindo a participação de Kido na separação dos jovens. A diferença é que no live action, Seika é levada porque eles imaginam que ela que está exalando o cosmo. Existe um momento, um fato, no qual Seiya exala o cosmo e justamente pela irmã estar junto com ele, ela acaba sendo levada erroneamente. Né? Eles levam sem saber que, na verdade, ela não é a criança que exalou o cosmo, e sim Seiya. Bom, treinamento com a Marin. Levado ao santuário, onde a criança para treinar, Seiya é colocado sob os cuidados da Amazônia Marin, da águia, por ambos serem japoneses. Segundo o mangá, ela treina o garoto em artes marciais para liberar o cosmo por aproximadamente 6 anos. Inclusive, é colocado muito essa questão de que a maioria dos personagens são gregos e só os dois são japoneses, tá? Ele é meio que colocado como se fosse um estrangeiro, um imigrante. Por muitas vezes durante a luta, o próprio Cassius fala que ele não teria o direito da armadura de Pegasus justamente por ele não ser dali, e que a armadura vai ficar na Grécia. O filme mostra uma situação parecida, em que o jovem guerreiro busca a Marin para que ele treine. A principal diferença nesse caso é a duração do treino, que não chega perto dos anos, praticamente leva só uma semana, mas alguns dos métodos são utilizados quase que da mesma forma. Eu achei que eles demoraram muito para mostrar algo que poderia ser muito simplesmente mostrado no próprio desenho, gente. O desenho não tem nem 30 minutos no primeiro episódio e já mostra toda a introdução do Seiya. Eles poderiam ter usado exatamente da mesma forma. Se vocês terem uma ideia de como que algumas mudanças pequenas fazem uma diferença, na hora dele bater na pedra, quando ele finalmente consegue socar a pedra, no filme ele destrói uma pedrinha. No desenho, ele destrói uma pedra gigante que está embaixo da pedrinha. Cassius. O primeiro grande adversário de Seiya é justamente Cassius, que é um guerreiro grego com quem ele disputa a armadura de Pegasus. Após uma luta dura, Seiya libera seu cosmo no icônico golpe Meteoro de Pégaso e derrota o oponente. No filme, ele nem chega a gritar Meteoro de Pégaso. Tá? Existe uma conversa entre ele e a Marin, no qual ela fala que tem que tomar cuidado, que é como se fosse uma luta, e na luta tem um golpe como se fosse uma constelação, como se fossem, né, alguns planetas e tal, e ele fala, pra mim parece um meteoro. Ele faz alusão, mas ele na hora de bater, na hora de lutar e na hora de fazer o golpe, ele não chega a falar. Consciente dessa rivalidade, o filme ele traz o Cassius como um dos personagens rivais do herói. Só que assim, pra mim não tem nada a ver, o Cassius tá muito diferente, eles escolheram mal, na minha opinião, o ator. Interpretado por Nick Stahl, o personagem tem origens e objetivos completamente diferentes, já que ele não disputa a armadura de Pegasus com Seiya e ele sequer treinou para ser cavaleiro. Ainda assim, a sua presença marca um ponto de encontro entre a versão da história do live action e do anime. E por final, Ikki e o roubo da armadura de ouro.
Apesar da história não contar muito sobre a origem de Ikki nem nada, só joga o Ikki lá como se fosse um dos capangas, a pessoa que está responsável por acabar com a Saori, por prender a Saori e tudo mais, que é justamente a mãe da Saori, essa é uma grande revelação do filme. Ao fim do filme, o Ikki, que é interpretado pelo ator Diego Tinoco, revela que se uniu a Graard não apenas para matar Athena, mas também para roubar a armadura de ouro que está em posse da vilã. Essa é a mesma motivação do personagem no início do mangá, quando ele invade o torneio de luta, conhecido como Guerra Galáctica, para roubar a armadura de Sagitário. É óbvio que não tem o mesmo aspecto. Eu acho que se eles tivessem feito toda uma luta, feito a Guerra Galáctica e mostrado os treinamentos, seria muito mais interessante o filme. Não precisava, mano, encher do que eles encheram, tá? Poderia ter feito uma história mais simples, mais coesa e mais objetiva, como é o mangá. E para finalizar, assim, uma coisa que me desagradou muito, foram os Cavaleiros Negros. No mangá, Ikki rouba a armadura de ouro com a ajuda dos Cavaleiros Negros, que são guerreiros renegados pelo Santuário, que vestem réplicas sombrias das armaduras dos Cavaleiros de Athena. Esse grupo está presente no live action, mas com muitas modificações. Na verdade, eles são todos iguais. É como se fossem robôs, aqueles soldados do Power Ranger que só servem para chegar e morrer rapidamente. É óbvio que esses são um pouco mais difíceis, tá, de serem matados, de serem destruídos, mas eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. Já que é para trazer os Cavaleiros Negros, traz os Cavaleiros Negros de verdade. Bom, a primeira diferença, mudança, é que os Cavaleiros Negros eles não respondem diretamente a Ikki, e sim a Gaard. Agora, a segunda e principal mudança é que as suas armaduras não são réplicas das originais, né? Elas, na verdade, elas são um aprimoramento cibernético que torna os guerreiros em ciborgues, tá? Simples assim. Essa força tecnológica aumenta a força e a invulnerabilidade dos usuários para simular o poder garantido por uma armadura real e sem cosmos. Assim, cara, se você quer ir para se divertir, ou se você quer ir porque você acha que o filme marcou a sua adolescência e você acha um filmaço, você acha que vai ver um filmaço, que vai se interessar, provavelmente esse não é o filme. Talvez é melhor você esperar ele chegar na sua casa. Agora, se você quer ir pela nostalgia, seguinte, e quer escutar Pegasus Fantasy numa versão instrumental, a música toca, tá? Ela realmente toca, em uns 3 breves momentos, mas é só o iniciozinho dela e numa versão instrumental. Não tem voz, tá? Mas faz uma referência e pra mim, que sou fã e sou nostálgico, só isso já foi pra mim o suficiente. Na minha opinião, Cavaleiro do Zodíaco leva e merece nota 5, tá? E, sinceramente, poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido feito uma coisa muito mais interessante. Mas não é totalmente de se jogar fora. Dá pra você ir, dá pra você se divertir e dá pra, pelo menos até a metade do filme, ter uma fasquinha de cosmos. Bom, galera, por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, manda para algum amigo seu. Abraço e até a próxima.